Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. O Ney já falou aqui que se nós voltássemos para casa depois do almoço, já estava todo mundo saciado, né? A gente já recebeu um banquete aqui pelos meninos de manhã aqui. E o Senhor continua a falar conosco nessa tarde. Amém? Já usou o Ney, já usou o Leandro. Eu confesso que eu vim aqui para ouvi-los. Fui tão alimentado já, Marçal, fui tão abençoado. Aleluia. Mas eu quero compartilhar algo rapidinho, ler umas frases, compartilhar com vocês alguma coisa aqui que o Senhor tem ministrado a minha vida esses dias. O Dimas pediu para falar de missão, mas eu acho que ele que tem autoridade para falar de missão, ele está evangelizando aí o Bacaitava e isso é maravilhoso, Dimas. Amém. Mas lá em João, abra comigo para João, capítulo 9, versículo 4. 9 de João, versículo 4. A Bíblia diz que em partes conhecemos, em parte profetizamos. Isso quer dizer, irmãos, que eu não tenho toda a verdade, eu não sei toda a verdade. Por isso que Jesus falou que quando nós fomos de fato unidos, por quê? Porque eu preciso de você. Eu preciso do Marçal, eu preciso do Adriano, eu preciso do Ney, enfim, eu preciso de vocês. Nós precisamos um dos outros. Porque Jesus falando que nós, dessa forma unido, Ele seria conhecido. E tudo que vai englobar isso é o amor de Jesus. Por que eles são tão unidos? Só tem algo que nos une, é esse amor. Amém? Por isso que eu pedi para abraçar esses varões de Deus, né? Pessoas maravilhosas que nos visitam hoje. Amém? Louvado é o nome de Jesus. E como em parte nós conhecemos, ou seja, eu conheço uma parte, o Adriano conhece outra parte que vai me edificar. O Marçal conhece outra parte que vai nos edificar. Amém, irmãos? O Dimas, Deus está dando parte para ele que ele já vai nos edificar. E é assim que funciona o reino de Deus. O Ney falou lá em 12 de Coríntios, fala da unidade, das funções do corpo, dos membros do corpo. E cada um tem uma funcionalidade diferente. Mas qual é o bem comum? O corpo no todo, na sua funcionalidade normal, né? Por isso que em parte nós conhecemos, né? Até o Alessandro assistindo o Alessandro ministrar, que tremendo, né? Ministrando, recebendo de Deus. Glória a Deus por essa telinha que a gente pode assistir lá em Cambori os cultos, né? Isso é bênção. A gente é abençoado pelos irmãos aqui. Isso é maravilhoso, amém? Irmãos, está falando-se muito nesses últimos dias aí, nesse tempo do fim da igreja, né, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, enfim. Eu sei de uma coisa, Jesus falou que no mundo tereis aflições. Ele falou, não vai ser fácil não, está pensando que vai ser mamão com açúcar? Vocês têm um conforto, vocês têm um consolo. Qual é? Eu vou estar com vocês. Eu estou junto, estou nessa. Então, se nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não temos o que temer. Mas Ele falou que nós teríamos aflições, vamos ter problemas, vamos ter perseguições. E não foi diferente com o pessoal do passado. Não vai ser diferente conosco. Então, se cogita aí, né? Algo que pode acontecer aqui. Terceira Guerra Mundial, né? Qualquer momento. Guerra civil no Brasil. O que eu vejo em tudo isso? Eu vejo uma nuvem se formando. Eu vejo uma tempestade se formando aí. E nós, como cristãos? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Nós já estamos na cidade de refúgio. Amém? Você está guardado na cidade de refúgio. Você está coberto. É importante você estar sobre esse guarda-chuva. Que quando a tempestade vir, não vai pegar você. Mas é importante nós estarmos atentos a essa tempestade. Então vamos nos preparar. Né? Vamos fazer que nem aquelas virgens que produziram azeite para se encontrar com o noivo. Nós temos que estar atentos a isso. Opa, a tempestade vai vir, eu vou fazer a minha parte. O tempo é agora, irmãos. O tempo é esse momento. Eu não sei até quando a gente vai, né? Se o comunismo vai entrar ou se não vai, se Deus vai permitir, não sei.
Mas eu sei que, segundo o que Jesus fala na palavra, que a fé de quase todos esfriaria, não é assim? A fé, será que eu vou achar fé na terra? E o amor de quase todos ia se esfriar. A gente está vivendo esse tempo, irmão. Isso aí está na nossa atualidade. Então o tempo é agora, de nós de fato nos prepararmos, nos unirmos cada vez mais, sabe? E louvado a Deus pela vida do Dimas, né? Por estar levantando os homens aí. É isso aí, Dimas, que Deus te abençoe. Nós temos que estar despertado mesmo. Temos que estar junto mesmo, né? Temos o apoio do nosso pastor que, né, poderia estar com a sua família, mas está aqui conosco dando apoio. Não, estou junto, é nessa, é isso mesmo, eu quero isso com vocês. Eu quero que vocês cresçam. E é isso que nós temos que fazer, alvejar as nossas vestes nesse tempo do fim. Abriram aí João 9:4? Diz assim a palavra do Senhor: eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu posso entender que nós estamos já no final da tarde. Esses dias eu fui levar o Daniel na praia, 5:30, mas era final da tarde, ou seja, não aproveitou muito. Já escureceu. Então foi pouco tempo que eu curti com ele na praia. Jesus está falando que nós temos que fazer a obra dele enquanto é dia. A noite vem. Que noite é essa, irmãos? A noite das trevas, da perseguição. Não sei se é comunismo, não sei se é a China que vai invadir o Brasil. Teve irmãos que teve sonho até que a China já invadindo o Brasil. É negócio. Um irmão aqui do Paraná sonhou que ele chegou no aeroporto, de repente estava ali, desceu no Afonso Pena, e quando ele saiu, estava o exército chinês já ali, fazendo a identificação das pessoas e tal, com aquele autoritarismo, e ele ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Então, ou seja, a noite está chegando, nós temos que estar preparados. Uma grande crise, né? Pode estourar aí. Dizem que os Estados Unidos está afundado na dívida interna, falavam em bilhões, são 18 trilhões de dólares, é muito dinheiro. Eu não penso que não se ergue mais. Então tudo isso está se formando, a conjuntura, né, para o governo mundial do anticristo está sumindo aí. Pastor, o que eu tenho a ver com tudo isso? Você é a noiva dele. Eu creio que nós não vamos estar aqui quando o homem assumir. Tem muitos corajosos que batem no peito. Não, eu quero conhecer ele, eu quero saber quem que é o anticristo. Eu não quero saber não, irmãos. Quem estiver assumindo aí. Eu quero estar com ele. Mas eu tenho que fazer a obra dele enquanto é dia. Enquanto é dia. Enquanto você pode ver, enquanto você pode caminhar. Enquanto você pode estar junto, mais uma milha com seu irmão. Sabe? Enquanto você pode chorar junto, carregar a cruz junto. Amém? Muitos entendem que nós vamos passar por um aperto, por um período. Eu não sei como é que foi aqui no Paraná, mas lá alguns mercados nossos lá, alguns mantimentos nessa pequena greve dos caminhoneiros já faltou na prateleira, alguns alimentos já foram reduzidos, foram limitados por clientes. Não sei como é que foi aqui, mas lá atingiu bastante. Então, por que eu estou falando isso? Nós temos que se preparar. Nós não vivemos mediante a crise. Nós não dependemos disso, nós dependemos de Jesus. Isso não nos afeta, irmãos. Porque nós caminhamos por fé e não por vista. Mas nós estamos aqui ainda. Enquanto Jesus não nos levar, nós podemos estar passando por esses momentos. Então, é prudente nós fazer a nossa parte. Cuidar bem da nossa casa. Cuidar bem dos nossos filhos. Fazer o nosso dever de casa, irmãos. Sabe? Ensinar os princípios. Ensinar os valores. Para que
eles cresçam alicerçados na palavra de Deus, sabendo que um dia eu e você vamos prestar conta com o Eterno, com o Senhor Jesus. Então, irmãos, esses valores do reino tem que ser fixado. Como fixaram aqui na parede, fixe na sua casa. Transmita isso. Fale de Jesus. Respire Jesus. Pastor, isso é fanatismo. Não, querido. Fanatismo, então o judeu era fanático. Ele tinha que falar para o filho dele 6 vezes por dia. Encucar na cabeça da criança. Ensinarás os filhos de Israel. Ensinarás, inculcarás. E se a gente for fazer um levantamento, o que está sendo incutido? O que está sendo transmitido? Então o momento de nós fazermos a obra do Senhor é agora. Lá em Apocalipse diz que tem um momento que Jesus vai nos enxugar dos olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Vamos lá, abra comigo para Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 7, irmãos. Só 2 capítulos, não errei muito, né? É só 2 capítulos anteriores, diz assim. O versículo é o 9. Deixa eu ler isso aqui com vocês. Vamos estar atento aqui. Em seguida, olhei, diante de mim, descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por isso, irmãos, que é importante nós fazermos missões. Importantíssimo. Eu entendo que missões é um contexto que eu e você temos que estar inserido. Senão nós vamos perder de desfrutar muitas delícias do reino. Porque aqui fala de nações. Eu louvo a Deus porque nós temos, essa oportunidade de estar abençoando as nações. Hoje precisamente, junto, conversei com o pastor Massal, o pastor já viu com o pastor João, que nós estamos junto com a MCM, e agora mais especificamente, com uma das primeiras meninas da casa, a Mena, foi uma das primeiras que se converteu, foi restaurada, foi curada, foi transformada, casou, e hoje ela está em Bangladesh, um país que é 99,9% muçulmano. Sabe o que é isso? Lá você corre riscos de ir, Mas tem igrejas cristãs lá. O peso espiritual, imagina. E olha o amor dela. Para aí, Jesus me salvou e eu quero resgatar um povo. E o pastor Silva, a Rose lá enviaram elas, esse casal, para Bangladesh. Quando Deus falou com a Mara sobre Bangladesh, e hoje a gente pode fazer essa aliança junto com a Mena, eu entendi em Deus que essa aliança é uma forma de fazer missões. Quem sabe Deus nos proporcione a ir lá, Se Deus nos permitir isso, a gente vai. Mas é uma forma de nós estarmos inseridos em missões diretamente no país muçulmano. E tudo que a Mena fizer, ganhando vidas lá, e o seu esposo, nós estamos inseridos nisso. E naquele dia Jesus vai apresentar, está aqui, povos e nações. Esse é fruto seu, é fruto seu, é fruto seu. Amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus por nós estarmos inseridos nesse contexto de missões. Pastor, missões é só internacionais? Não, isso que o Dimas está fazendo aqui é missões. Isso que você faz lá no teu trabalho falando de Jesus é missões. Isso que o Ney está fazendo lá, recolhendo o mendigo, dando uma palavra, isso é missões. Então, irmãos, façamos a obra dele enquanto é dia. Amém? Vamos voltar para o texto aqui. Povos, línguas e nações estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas
empunhando folhas de palmeira. Versículo 14. E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou. Ou seja, João fez uma pergunta e indagou, para o ancião, no 13. Então um dos anciões me indagou: quem são e de onde vieram todos esses que estavam vestidos de túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome. Eu estava meditando aqui, irmãos. Abri mais um parênteses aqui. Nunca mais passarão fome. Ou seja, esse povo ele passou fome. Na grande tribulação, vai ter um momento que para você ir no Big, para você ir no Walmart, para você ir no mercado comprar, você vai ter que ter o chip, vai ter que ter a marca da besta, para você negociar. Você pode até ter dinheiro no banco, mas você não vai retirar o seu dinheiro do banco, se não tiver credenciado com o sistema do governo. Você pode ter até um carrão que valha alguns estoques de comida, mas se você não tiver a marca, não vai ter efeito. Então por isso que nós entendemos que vida vale mais que coisas. Porque quando eu invisto em vidas, são algo eterno. Mas veja bem, nunca mais terão fome. Então eu entendo que no período da grande tribulação, quem tiver mantimento. Eu até estava falando com o pastor Marçal, eu entendo 3 anos e meio, o pastor Marçal entende 7 anos. São entendimentos. A Bíblia dá essas 2 correntes, ou seja, 3 correntes, irmãos. Mas a tese maior para a do Marçal, de 7. Mas deixa eu pegar um pouco na tese de 3,5, que é a grande tribulação, porque esses aqui vieram da grande tribulação. Porque depois que o anticristo rasgar o pacto lá, tal, que o povo acordar, opa, isso é o anticristo e tal, aí eu penso que o negócio vai pegar aí, perseguição e tal, que não tiver a marca, enfim. Eu entendo que o chip vai começar depois dos 3 anos e meio, não vai ser antes. Eu penso isso. Até porque os Estados Unidos já está chipando de forma facultativa. Não teste, facultativo. Se você quiser já implantar o chip, você já implante para fazer o sistema de saúde lá. Até falei com meu cunhado semana passada, realmente isso já está acontecendo. Mas parece que já tem uma lei americana em 17 ou 18, isso vai ser oficial, vai ser obrigatório. Você só vai entrar no sistema de saúde lá, se tiver o chip. Ou seja, o controle do governo. O governo quer te controlar, quer ver a tua saúde, quer te acompanhar. Isso vai ser obrigatório. Então, ou seja, irmãos, estamos em 2015, 2018, 3 anos. Veja bem, o negócio está apertando cerco. Está apertando cerco. Ou seja, por isso que eu entendo que nós estamos no finalzinho da tarde para a noite. Então, falta pouquinho tempo para a gente fazer o que tem que fazer. Nós vamos fazer. Então, olha só. Se na grande tribulação você não vai poder comprar comida, porque você não tem o chip da besta, pastor, qual é a solução? Se você tiver uma chacrinha que nem essa aqui, irmãos, eu estou pensando seriamente já em vir aqui para o lado do Massal, entendeu? Começar a plantar umas batatas doces, pegar uns enlatados, umas mandioca. Porque tem enlatado aí que vale 3 anos, lata de sardinha, 3, 4 anos, não é assim? 3, 4 anos você compra lata de sardinha, fazer estoque de sardinha e tal. Vencido. Abençoa. Então assim, irmãos, está escrito na palavra, ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca. Então, ou seja, se eu tiver um mantimento, eu vou aguentar. Eu estou me referindo, irmão, se eu não subir no arrebatamento.
Porque eu creio que no arrebatamento não é para todos. Conforme Jesus falou das virgens, das 5 que subiram e 5 ficaram. As 10 estavam na igreja, mas só 5 estavam preparadas. Então, nesse finalzinho da tarde que nos resta, antes da noite, vamos encher nossas vasilhas de azeite. Essa tarde, esse dia que o Senhor nos proporciona aqui hoje, é uma forma de eu e você estarmos pegando azeite. Amém? Você está aqui, querido, você não está aqui à toa. Você está fazendo depósito de azeite. Amém? Nós já fomos alimentados nesse dia aqui. Então é a forma de você ter isso. Mas nós podemos produzir azeite, de forma que quando o noivo chegar, nós podemos mostrar nossa lamparina e o nosso depósito. Senhor, eis-me aqui. Amém? Eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Continuando aqui. Continuando. Nunca mais passarão fome. Jamais terão sede. Não os afligirá o sol. Né? Até tem irmãos dizendo aí que o sol vai aquecer quantos por cento, Marçal? 7 vezes mais, a gente vai torrar, né? Se for. Imagina, 200 graus já dá para derreter um ferro, né, Marçal? Chumbo, né? Mas aqui a palavra de Deus diz que nem os afligirá o sol, ou seja, o sol vai ser algo, nesse período, tenebroso. Nem tampouco qualquer mormaço. A gente que pega a praia aí, volta e meia, não tem sol, mas tem um mormaço que queima. Vocês já perceberam isso? Esse mormaço, né? Mormaço e tal. Aqui diz que nem o mormaço vai te afligir mais. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele o conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, nesse momento, queridos, que chegou essa grande multidão que veio da grande tribulação, Deus vai secar dos olhos todas as lágrimas. Que lágrimas são essas? Que choram. Eu comecei a pensar nisso ultimamente. O Senhor vai secado se eu ficar na espada. A Bíblia diz, irmãos, que vai ser inúmeros, que não se pode contar, de salvos, né? Eu entendo que o desviado que conhece a palavra, mas está aí fora, quando ele acordar, eu entendo que ele, a marca da besta eu quero não, porque ali vai ser pelo sangue, vai ser pela vida. Hollywood já produziu alguns filmes aí, né? É mais ou menos isso, é uma palhinha só, muito pequeno daquilo que vai acontecer, mas vai ser pela própria vida, irmãos. Então nós temos que dar graças a Deus pela essa oportunidade que nós temos hoje, essa liberdade, que não é assim em outros países, né? Que a gente está vendo aí notícias que está se tornando até comum, essa degolação de irmãos nossos na Arábia, no Iraque, morrendo por amor a Jesus, não negando Jesus e cantando o hino no momento que estão sendo cerrados. Isso estão colocando aí na internet. Tem um porquê disso já também. Eu entendo que o inimigo está dizendo, daqui a pouco vai ser geral, não vai ser só com eles lá. Eu entendo que tem uma mensagem por trás de tudo isso. E os nossos irmãos estão lá morrendo por não negar Jesus, e nós com essa liberdade até então, né? Então, queridos, é tempo de eu e você fazer a obra dele, enquanto é dia. Amém? Esses são os que vieram da grande tribulação. Aqui diz, irmãos, que é uma multidão que não se pode contar. Eu entendo que Deus não vai perder para o diabo, nunca perdeu. Eu entendo que o número de remidos, Marçal, vai ser maior, mas vai ser terrível. Vai ser terrível. Porque até no milênio vai ser pregado. O Evangelho eterno vai ser pregado no milênio também. E nesse tempo, para quem entrar o milênio, adentrar, quem nascer no milênio, vai ter
de certa forma, uma vantagem. Por quê? Porque o diabo vai estar preso. Não vai ter influência das trevas como nós temos hoje. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, do sistema, tem cegado a mente dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então hoje nós vivemos debaixo, né? Tem potestades do ar aí, que a igreja luta e guerreia, né, nas regiões celestiais. Para quê? Para que os olhos sejam desvendados, para que as escamas caiam, para que a luz do Evangelho penetre. Então, queridos, a nossa oração é muito poderosa para ganhar vidas. Eu penso que a forma mais fácil de as escamas caírem é quando os nossos joelhos estão dobrados e as nossas lágrimas estão correndo e o nosso depósito está sendo feito. E o Senhor trabalha por nós. Amém? Ele trabalha por você, querido, porque eu e você somos frutos de oração. Alguém pagou um preço por mim e por você. Naquele dia vai ser revelado toda a história. Naquele dia você vai saber, uau, né? Talvez alguém vai chegar, você deu trabalho, hein? Mas valeu, porque vai valer a pena. Tudo isso por amor ao que Ele já fez por nós na cruz. Moído, transpassado por mim e por você por amor. Então, quando o Mel Gibson fez aquele filme até interessante, né? Aquela cena forte da Via Crucis, de Jesus apanhando. Entenda que aquilo ali foi por mim e por você. Simplesmente amor, irmão. Que amor doido é esse? De dar essa vida tão nobre, deixando a eternidade por mim e por você. E qual é a resposta que eu e você damos a Ele? É isso que Jesus quer de nós. Façamos a obra dele enquanto é dia. Amém? Jesus está voltando, irmãos. Está voltando. É tempo de nós, sabe, se purificar. É tempo de nós fazer obras de justiça, atos de justiça. Não deixar, irmãos, que esse mundo nos seduza com as suas paixões. É muito fácil nós perdermos o foco. Não vá pensar que é difícil. É muito fácil. Nós temos que estar conectado com Ele. Pastor, você vive orando de joelho 24 horas? Não. Mas eu procuro o máximo, irmão, estar conectado com Ele. Levando minha mente cativa a Ele. Meus pensamentos cativos a Ele. Aonde quer que eu ande. Senhor, cuida. Me guarda. Guarda a minha família. Conectado com Ele. Eu procuro todo dia, irmãos. Todo dia. Não fugir essa regra. Estar conectado ao Rei. E o mais gostoso de tudo isso, queridos, é que nós temos essa conexão. Essa liberdade. O véu rasgou. Abriu-se o espaço. Abriu-se a conexão. Você não precisa esperar dar sinal. Já está pronto. Essa conexão é tão tremenda, tão gostosa, que quando Maria vai visitar Isabel, para saber da gravidez de Isabel, Isabel não tinha conversado com Maria, mas Maria já sabia da gravidez de Isabel. Será que elas trocaram o zap? Será que elas mandaram um MSN? Não mandaram nada. Mas ela tinha essa conexão com o trono. Então o anjo era normal, vinha lá, dava um recadinho para Maria, seguinte, vai lá, visita tua prima Isabel, que ela também está esperando aí teu primo, o primo aí de Jesus, que vai preparar o caminho para ele. Então vamos lá trocar umas ideias, que o negócio de vocês aí é profético, então vocês vão se entender melhor. E Maria vai lá, bate a porta de Isabel e elas trocam uma ideia. Que conexão é essa, irmãos? É essa conexão que eu e você temos que estar buscando. Nós temos que almejar isso. Nós precisamos disso. E eu quero dizer que isso é possível. A oração nossa, nós adentramos no invisível. E materializamos aquilo que é nosso. E quando a gente jejua, a gente traz isso. Jesus falou, quando jejuares. É uma prática que Jesus está falando. Irmãos, vamos começar a jejuar. A carne não quer jejuar.
A carne não quer ser sacrificada, mas é preciso isso. Para que tragam aquilo que é nosso, de direito, que está retido. Mas tem artifícios para isso. Fé. E o justo viverá pela fé. Aí você jejua, você fica sensível. Fica tão sensível que às vezes você fica até meio fora da casinha. Você já viu? O crente é meio chapado, meio doido. O Luiz Hermínio disse que volta e meia ele vai lá e dá uma chapadinha, né? Daí eles usam esse termo, vou dar uma chapadinha. Mas você fica chapado na presença de Deus. Porque há uma conexão. Há uma presença. Há uma dimensão espiritual que eu e você podemos andar. Acima de tudo e de circunstâncias, acima de qualquer coisa. Isso está disponível para mim e para você. Eu entendo que é isso que Deus quer, que nós, homens de Deus, que o Senhor trouxe aqui essa tarde, que viva, desfrua e ande. Então nós aqui estamos para apontar isso, para direcionar nessa linha. E cabe a nós, querido, é dar uma resposta a Jesus, aquilo que Ele fez por nós. Quando Paulo ouviu a voz de Jesus, Paulo, vá lá na rua direita em Jerusalém, que Ananias já está te esperando. Eles não trocaram no WhatsApp. O Espírito Santo falou para Ananias: ó Ananias, é o seguinte, ó, daqui a pouco vai entrar um barão aí, chamado Paulo e tal. Assim, ó, pô, Paulo, logo aquele cara, vai entrar aí, entendeu? Essa é a conexão que Deus quer. Ó, Massal, daqui a pouco vai te ligar um camarada assim de São Paulo, amigo teu, assim, assim. Eu quero que você fale isso para ele. Ney, vai chegar um camarada na Kombi hoje, você vai colocar aqui dentro. Eu quero que você fale isso para ele. O João, vai chegar alguém aqui para você prescrever alguma coisa, para você dar um remédio, vender alguma coisa. Mas eu quero que você fale isso para ele, João. Queridos, essa conexão do reino. Uma palavra conectada nele é poderosa. Por isso que todas as nossas obras nele, as ações, elas são poderosas em Jesus. Amém? Porque quando eu libero uma palavra com ele, nele, porque eu e ele somos um, nós geramos vida na pessoa. Não é eu falando, irmãos, entende? É o Espírito de vida, aquele que ressuscitou Jesus. E Paulo diz assim, ó, se aquele Espírito que ressuscitou Jesus estiver em vós, agindo em vós. Irmãos, olha, por isso que Jesus falou, farão obras maiores. São obras maiores, irmãos, então tem que estar conectado com o sobrenatural. Deus chama eu e você, irmão, para o sobrenatural, para andar nesses níveis. Não é loucura, não é doidiça. É o padrão normal do cristão. Amém? Baseado em tudo isso, nós não vamos estar preocupados com o que vai acontecer, se o exército vai invadir, né? Já mandaram desarmar a população. Acho que não deu certo o negócio de desarmamento, né, Massal? Na campanha que fizeram. Vocês lembram disso? A do civil arrancou? Parece que aprovou isso. Quer dizer que não pode portar mais arma? Só com porte de arma. Ah, para colecionador. Então olha só, já desarmaram a população toda. Bandido não pode. Então veja bem, queridos. Veja bem. As armas que Deus nos entregou, elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, sofismas. São poderosas em Deus. Essas são armas que eu e você temos. Que nós podemos contar. Está ao meu, ao teu, ao nosso alcance. Amém? Então quando nós usamos essas armas em Deus, elas são poderosas. Então vivendo nessa dimensão, irmãos, você não está preocupado com o sistema. Porque não é a crise que governa a tua casa. Não é a crise que governa a tua despensa. Não é a crise que governa a tua família. Não, irmãos, não é o modismo que dita as regras na tua casa. Não é isso. Mas são os valores eternos, são os princípios do reino que rege você, que rege a tua família, que rege a tua casa, que provém o mantimento, porque Ele é teu Pai. Amém? Então são esses valores que nós temos que transmitir. São esses valores que nós temos que estar grudados. São esses valores, irmãos, que nós temos que nos agarrar em unhas e dentes nesse tempo do fim.
nesses minutos finais da igreja, porque a noite vem. A noite vem, irmãos, e ela se aproxima de forma muito rápida. Muito rápido. Eu quero mencionar que Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: vigie e ore para que não caiam em tentação. Irmãos, tentação, não estou me referindo aqui a nível de adultério, de mulher, que é uma das tentações. Mas nós somos tentados em várias áreas. A Bíblia diz para nós, irmão, fugir até da aparência do mal. Até da aparência. O negócio pareceu, eu estou fora, estou correndo, estou vazando. Eu não preciso investigar, saber se... Não. Pareceu mal, estou fora. Eu tenho que fugir, eu tenho que escapar. Então Jesus fala lá em Mateus 26, 41. Ele já disse isso assim: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está pronto, mas a carne é... Por isso que entra o jejum. Porque o jejum coloca a sua carne no lugar onde ela tem que estar. Onde? A cruz. Estão entendendo? Porque quando eu vou para a cruz, irmãos, eu já não tenho mais ações. Já não vivo mais eu, mas o eterno, soberano, majestoso, fiel, vive em mim. Então as obras minhas, as minhas ações, são obras dele. Estão entendendo, irmãos? O jejum faz isso. A carne é fraca. Claro que é frágil. Nós temos uma natureza humana pecaminosa, mas Jesus nos deixou essa arma de nós jejuarmos, para colocar a carne no devido lugar dela, que é a cruz. Então quando nós jejuamos, nós vamos para a cruz, adentramos o sobrenatural e trazemos aquilo que é de fato nosso. Amém? Tem coisas, irmãos, que você não precisa nem orar, vai correr atrás de você. O papai sabe, a Bíblia diz que ele sabe do que você necessita. Você não tem nem que se preocupar com as coisas, basta se preocupar com o reino dele. E o reino dele, irmãos, não está fixado em estruturas humanas. O reino dele, irmãos, está fixado dentro de você, da sua vida. O reino dele adentrou na sua vida, irmão, partindo da primícia do arrependimento. Então tem que ser um coração arrependido. Estou arrependido, Senhor, eu quero. E para eu me arrepender, irmãos, é todo dia. Acho que é o Cirilo que canta: eu me arrependo, 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 eu me arrependo. Porque a nossa carne tem que ir para a cruz. Devemos, irmãos, nos preocupar com nossas atividades, relacionamentos em nossas vidas. Nós devemos nos preocupar com isso, sim. Mas isso não pode tirar o nosso foco de Jesus. Nossos relacionamentos, nossa vida diária, nossas atividades, normal. Nós somos seres humanos, nós somos homens, tranquilo. Mas isso não pode roubar o nosso foco. Porque você não é daqui, você é de lá. Você é peregrino e forasteiro. Você está aqui só de passagem, uma passagemzinha rápida, muito rápida, por sinal muito rápida. Façamos a obra dele enquanto é dia. A noite vem, onde ninguém pode mais trabalhar. Eu entendo as lágrimas, que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu entendo que eu vou chorar naquele dia, irmãos, por coisa que talvez era para eu fazer, eu não fiz. Eu já começo a clamar por misericórdia. Senhor, abre meus olhos. Porque Deus nos dá oportunidades. É oportunidade, você tem que pegar, irmãos. E ela passa uma vez só. São oportunidades que você tem.
Eu já fiz loucura, não vou contar as loucuras que eu já fiz, de oportunidades que Deus me deu, mas sim, está registrado lá. Mas são oportunidades que vêm para você falar de Jesus. Porque vidas que muitas vezes andam contigo vão para o inferno. Um será levado, outro será deixado. Mas Jesus fala que aquele que ganha a alma é sábio. Se você pode arrebatar como que se arrebata pelo fogo, tire essa vida de lá. Jeremias, eu penso que é 32:8, diz que tem uma passagem assim em Jeremias, que passou a cega, findou o verão, e nós não fomos salvos. Ou seja, passou o ano, ninguém nos falou de Jesus. Irmãos, essa palavra de vida está na minha e na tua boca. Nós temos uma palavra de vida. Por isso que o nosso evangelho é poderoso. Porque o poder de Deus é poderoso. Por isso que eu não me envergonho do evangelho, Paulo falou. Porque é poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Basta crer. Ele transforma. Ele muda. Se nós for ver a história de cada um aqui, irmão, caminhos tortuosos que eles andavam, mas o evangelho transformou. Você pode dar glória a Deus? Você está aqui porque o poder dessa palavra transformou a tua vida. Amém? Estamos vivendo numa época, irmãos, numa época de apostasia. Ela já chegou. Ela já está aí. Está bombando aí. Mas quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa do mover. Você precisa se voltar para Ele. O reino de Deus não está em estrutura humana. O reino de Deus está dentro de você. Busque a Ele. Busque. Busque. Faça que nem as virgens. Satanás fará de tudo que puder. Tudo. Nesses últimos dias. Para nos manter afastados da verdade. Por quê? Porque essa verdade ela nos liberta. E qual é a maior verdade aqui, irmãos? Que eu e você, nós fomos e somos totalmente amados do Pai. Nós somos amados dele. Estamos aqui porque ele nos amou primeiro. Você está aqui porque é fruto dele, do amor dele por você. A gente fez tantas coisas erradas, tantas coisas que não convém nem pronunciar. Eu acho que é Jeremias que também, não sei se é Jeremias ou não lembro agora. Não lembrais das coisas passadas, nem considerais as antigas, porque eram tão fúteis, coisas que nós fazíamos. E Jesus foi lá e nos abraçou. Nos lavou com seu precioso sangue. Nos deu um banho de graça, de amor e misericórdia. E nos fez assentar com os príncipes. Para compartilhar nessa tarde. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Jesus quer ser, irmãos, o centro das nossas vidas. Jesus quer ser o centro. Quando Ele é o centro, irmãos, nosso ego ele vai ser atacado e forçado a render-se. Nosso ego ele vai ser forçado a render-se a Jesus. Nós temos essa luta muito grande diária. O meu eu interior, ele se levanta diariamente. Por isso que nós temos que levar nossa mente cativa a Ele todo dia. Senhor, eu quero pensar os teus pensamentos. Porque Ele falou que pensamentos mais altos eu tenho para você. Pensamentos maiores. Senhor, eu quero entender isso. Sonhar os teus sonhos. Entender os teus pensamentos. E se nós entendermos isso, nós vamos fazer a obra dele enquanto é dia. Amém? Vamos ficar de pé.
Jesus disse que o caminho que leva para a vida, ele é estreito, ele é apertado. É tão apertado esse caminho que só cabe 2 pessoas nesse caminho, Marçal. Só eu e ele. Não cabe mais ninguém. Esse caminho da vida é só nós 2, eu e Jesus. É só você e Jesus que entra nesse caminho, porque ele entra com você. Ele já não entra mais do lado de você, ele entra junto, porque ele está dentro. Farei morada em vós. É esse caminho que eu e você temos que trilhar, querido. E a gente percebe que ao longo da multidão, resumindo, até chegar a 120 Atos dos Apóstolos, já afunilou bastante. Afunilou bastante. E a tendência é afunilar cada vez mais. Então, queridos, esteja atento àquilo que Deus quer fazer. Eu aceito totalmente, irmãos, a ideia do avivamento no Brasil. Mas eu não vejo isso algo coletivo. Eu vejo isso algo individual, sendo manifesto na minha e na tua vida. Quando eu e você, de fato, começar a prostrar, orar de fato, jejuar de verdade, que Ele virá. Amém? E tudo que tem para nós, Ele vai liberar antes que a noite venha. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te damos todo louvor, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde que o Senhor nos presenteia para estar juntos em família, como irmãos, como guerreiros, como sacerdotes que o Senhor já estabeleceu para estarmos, Senhor, sendo forjados nessa tarde em Ti. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, para que esse despertar desta última hora venha forte sobre nós. Venha forte sobre as nossas vidas, Senhor, como líderes e sacerdotes a qual o Senhor nos chamou. Para que nós possamos imprimir isso, Senhor, na nossa família. Para que nossos filhos possam ver, Senhor, essa realidade de vida em nós. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos, Senhor, que o maior campo missionário, Senhor, é a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos levar, Pai, esse evangelho a partir de nós, a partir das nossas famílias, para outras vidas que ainda não te conhecem. Pai, eu oro para que cada homem, cada homem aqui, cada varão aqui, Senhor, seja de fato levantado pelo Senhor de forma tremenda e sobrenatural. Pai, eu oro por uma capacitação sobrenatural do Senhor, para que uma dimensão do Espírito seja liberada, para que eles possam andar, Senhor, conectados contigo, oh Pai, 24 horas, ao deitar, ao dormir, ao levantar, mas que eles possam estar, Senhor, ligados contigo, ligados com o trono, sabendo, Senhor, que nós temos nossas responsabilidades, mas nós entendemos, Pai, que nós somos seres espirituais, que nós vivemos numa dimensão de eternidade, e que nós podemos, Senhor, adentrar em lugares. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a níveis tremendos em Ti, de forma que nós possamos ser sensíveis à Tua voz, sensíveis à Tua presença, sensíveis, Senhor, ao Teu agir, de forma que nós possamos, Pai, a ter os pensamentos esses, Senhor, que são altos para nós, sonhos esses, Senhor, que são sonhos do Senhor para nós, que já não são mais nossos, mas que são do Senhor, para que de forma que nós possamos executá-los, eles, pôr em prática, sonhar aquilo que o Senhor sonha, viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, como família, como igreja, como comunidade. Pai, no nome do Senhor, libera, Senhor, sobre esses homens uma unção sobrenatural. Libera sobre esses homens, Senhor, uma graça sobrenatural. Libera, Senhor, sobre esses homens uma força sobrenatural do Teu Espírito, de forma, Jesus, que amanhã, Senhor, aleluia, eles possam entender. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo. Obrigado, Jesus, porque a partir de hoje é o Senhor que governa, é o Senhor que manda, é o Senhor que dirige. Já não sou mais eu, já não são minhas decisões, mas é o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Pai, nesse tempo ainda que nos resta, muito obrigado. Pai, no nome de Jesus, cobre cada sacerdote aqui, cada família aqui representada com Teu precioso sangue, no nome de Jesus. Amém
E graças a Deus, aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Ele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Nós te amamos, 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 Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia.